Pessoal, aqui o assunto, continuação em penetração de campos em condutores, certo? Apesar de a gente ter deduzido lá, né, para um meio homogêneo, a equação de penetração de campos, né, nós podemos tirar algumas conclusões que valem para mesmo sistemas mais complexos, com geometrias mais complexas. A penetração de campo, delta, né, 2 raiz de 2 sobre μ sigma ômega, né? Então, quanto maior a frequência, quanto maior a condutividade, né, menor a penetração de campo, ou seja, mais as correntes de Foucault ficam na superfície do meio, né, como a gente já viu, produzindo um campo contrário ao campo incidente, né? Então, a tendência, quanto maior for a frequência, mais correntes de Foucault aparecem na superfície, né, do meio, né? E a profundidade de penetração tende a ser menor, né? Estou colocando uma variação aqui, né? Mas a tendência é aqui teria a superfície do meio, né? Com o Z penetrando aqui, né? E a corrente, por exemplo, se for considerar um Jx, né? Ela teria um J0 e na menos delta sobre Z cosseno de ômega Z menos a fase, né? Desculpe, aqui é Z sobre delta, né? Z sobre delta. Né? Então, à medida que a gente tem um meio com não só o meio, né, mas a excitação do campo, né, a frequência, né, com a permeabilidade e condutividade alta e uma frequência alta, o delta diminui. Significa que as correntes de Foucault, né, ficam mais restritas à superfície, né, fazem um campo induzido, né, grande, né, que tende a atenuar a indução externa, impedindo sua penetração, certo? Então, eu fiz aqui uma simulação para vocês perceberem um pouco esse efeito, tá? Uma estrutura. Eu coloquei duas bobinas, né? Duas bobinas com corrente entrando aqui, na verdade, pessoal. Corrente entrando. Corrente entrando aqui, fazendo fluxo para cima e aqui também. Então, os dois fluxos se unem aqui, né? E eu coloquei aqui uma peça, né? Se fosse uma caixa, na verdade um tubo, porque isso aqui é 2D, né? Com cobre, né? Você sabe que o cobre é M0 do ponto de vista material ferromagnético, né? A permeabilidade do cobre é aproximadamente M0, né? Ele tem uma condutividade alta, mas o que acontece nesse caso aqui é que eu coloquei uma frequência zero na minha corrente, nas minhas fontes, certo? Então, o campo magnético ele vai enxergar o cobre como se fosse ar, né? Então, note, se eu quiser blindar um objeto, estaria aqui dentro, ó, né? Que não fosse afetado pelo campo magnético, o campo magnético não passasse por ele, com cobre não seria uma boa opção nesse caso de frequência zero, certo? Como não existe condutor, né, existem os materiais paramagnéticos, tem um μ0 um pouquinho menor, mas é muito, muito pouco menor. Assim. Então a gente, do ponto de vista prático,
para dispositivos eletromagnéticos em baixa frequência, a gente considera tudo misero, né? Talvez lá na física o efeito paramagnetismo, diamagnetismo seja mais importante. Aqui é um efeito muito delicado, então não influencia, né? As linhas de fluxo passam pelo cobre aqui como se o cobre fosse um material, como se fosse ar, né? Simplesmente passa pelo cobre como se fosse ar realmente, certo? E no caso do cobre, ele tem a permeabilidade um pouquinho menor que a do ar, né? Ele é diamagnético, o cobre, mas é 0,9999, tem 5 noves para depois um zero, então é praticamente 1, né? Então é zero, certo? Bom, uma possibilidade aqui, já que não existe um isolante magnético com a permeabilidade, por exemplo, 10% de misero, nesse caso daí as linhas de fluxo passariam por fora, né, e não pelo ar, e não pelo material, prefeririam passar pelo ar de fora, né, e não pelo meu material. O que eu posso fazer já que eu não posso impedir que o campo penetre aqui para proteger o meu objeto, eu posso colocar um material de alta permeabilidade, mas não para bloquear o campo, mas para desviar o campo. Então seria uma possibilidade, quando a frequência é zero, corrente contínua, né, pessoal? E corrente contínua, né? Então eu posso colocar um material de alta permeabilidade, ou seja, colocar um material ferromagnético. Eu coloquei aqui, ó, nessa figura, o material ferromagnético. Então, vocês notem que aqui no meio não tem campo magnético praticamente nenhum, né? Claro que aqui a frequência 0 Hz, né? Ou seja, as fontes, elas estão jogando corrente aqui para cima, né? Corrente contínua, certo? Então aqui a corrente entra aqui, ó, é negativa no eixo Z, e aqui são 100 espiras, né? São 10 amperes que eu coloquei em cada bobina dessa, né? Então o fluxo das duas é para cima, se junta aqui nesse meio, né? E aqui eu coloquei o meu material. Nesse caso eu coloquei então esse material aqui da caixa, eu coloquei de ferro, né? Então nesse caso, para fazer uma blindagem em corrente contínua, o ideal é desviar o campo com material de alta permeabilidade, que não há correntes induzidas, certo? Né? Então só comparando aqui com o cobre realmente não protegeu nada, né? Bom, agora se eu aumentar a frequência, daí aparecem as correntes de Foucault, que é o objeto do nosso estudo nesse capítulo, né, principalmente, né? Olha só o que acontece. Aqui eu tenho uma imagem das correntes de Foucault, né? Os tons mais vermelhos aqui, né? Tem uma densidade de corrente maior. Note que as correntes de Foucault acabam fazendo um campo, né? E fazem com que o campo que vem das duas bobinas seja bloqueado e passe pela lateral da nossa caixa aqui, tá vendo? Protegendo o nosso objeto, né? Certo? Então aqui eu tenho já correntes induzidas, eu posso falar da profundidade de penetração, né? Se eu manter o mesmo material, né? Note que o delta é 2 ômega mi sigma. Se eu manter o cobre, que tem Mi0 de permeabilidade, a condutividade é 5,7, é bem alta, né? Vezes 10 na 7 siemens por metro. E eu aumentar a frequência, eu vou diminuir a profundidade de penetração. Então, ao mesmo tempo que eu aumento as correntes de Foucault, aumentando o campo induzido por elas, né? Bloqueando mais o campo externo, eu também diminuo a profundidade de penetração. Isso que é interessante. Olha só, eu vou aumentar aqui essa frequência, pessoal, é 60 Hz. Tá? Eu vou manter as mesmas correntes, elas são 10 amperes nas duas bobinas, e eu vou passar para 300 Hz. Olha só o que vai acontecer. Vai aumentar as correntes induzidas, certo? Mas vai diminuir a profundidade de penetração. Elas vão ficar mais na periferia aqui, na lateral da caixa, certo? Olha só. Note que de um desenho para o outro dá para ver claramente que o campo ele se afasta mais da caixa.
passando mais pela lateral, tá vendo? Né? Aqui eu tenho a frequência de 300 Hz. Né? Então eu diminuí a profundidade de penetração, tem mais corrente induzida. Depois eu fiz um outro caso ainda com cobre também, 1000 Hz. Note que aí aparece o efeito skin aqui, né? Estão vendo? Olha só. Né? As correntes ficam bem na periferia, né? As correntes de Foucault. Né? Aqui seria para 1000 Hz. Então, quando é alta frequência, o ideal é a gente usar um meio condutor. Note que aqui não passa o nosso objeto aqui, ele está bem protegido, certo? Né? Inclusive com 300 Hz também, né? E com 60 também. Não desenhei o objeto aqui, né? Bom, aqui eu desenhei. Certo? Bom, agora tem o seguinte, o ferro, como a gente tinha visto antes o ferro, para a corrente contínua ele desvia o campo, né? Mas se for corrente alternada, né, se for um campo alternado, note o seguinte, o ferro ele também tem uma condutividade que não é tão baixa, tá vendo? E a permeabilidade do ferro é muito maior do que a do cobre. Então pode acontecer realmente de o ferro ter uma profundidade de penetração menor que o cobre. Né? Por quê? Porque é o produto que tem habilidade de condutividade. Certo? Então, só uma curiosidade, né? Se a gente usa muito blindagem para alta frequência com materiais condutores como cobre e alumínio, mas no caso aqui ainda é cobre, 1000 Hz cobre, né? E agora note que eu usei um aço aqui, um ferro condutor, certo? Note que o que aconteceu? Isso aqui é isso aqui é 60 Hz, tá? Então, como é um ferro condutor, apareceram as correntes induzidas, estão vendo? Mas ao mesmo tempo, como ele tem uma permeabilidade alta, as linhas de fluxo tendem a passar por ele um pouco, estão vendo? Né? Também faz uma blindagem, né? Mas ele de certa forma atrai também um pouco as linhas de fluxo, né? O que com cobre, vamos colocar o cobre aqui com 60 Hz. Né? Talvez passasse menos linhas de fluxo aqui por dentro com o cobre. Né? Mas claro, com o cobre ele não tem uma permeabilidade baixa, né? O campo magnético aqui também seria mais baixo nessa região, né? Porque não impulsa a corrente aqui com uma certa indução, certo? Então, apesar de ser vários fatores que influenciam na solução do problema, né? O ferro ele também aparece em correntes induzidas e produz um efeito meio que duplo aqui de blindagem e de correntes de Foucault, né? No entanto, o ferro é um material que tem um problema de corrosão, a rigidez dele, né? E tem essa questão da permeabilidade alta, né? Para desviar, se a função for desviar, tudo bem, né? Mas ele também pode atrair as linhas de fluxo. Então tem soluções em que às vezes material ferromagnético mesmo para desviar linhas de fluxo, certo? Principalmente em baixa frequência, né? Mas o ferro, como ele é condutor, né? Ele também produziria um certo bloqueio com correntes de Foucault, né? Então aqui a gente percebe os dois efeitos, ó. Tem a profundidade de penetração, né? Nas correntes de Foucault, e as linhas de fluxo passam pela periferia aqui, né? Bloqueando um pouco, né? A passagem do campo, certo? Mas de modo geral, né? Quando a gente quer bloquear um campo em baixa frequência, a gente desvia, né? Com cobre não daria, desvia com material ferromagnético, se a frequência for zero, e com alta frequência usa um material condutor, né, que vai ter um efeito bem legal e afasta bastante as linhas de fluxo totalmente do meu
objeto a ser protegido. Tá bom, pessoal? Obrigado.